Da galeria dos vencedores, reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu. Vou abraçar o resumo da minha história ao encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o teu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Ele vai te chamar. O maior troféu é saber que um dia o coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Quem está preparado nesse dia, meu irmão? Se você não tiver, então se prepare, porque Ele vai vir buscar os verdadeiros adoradores. Mas o meu troféu será lá no céu. Vou abraçar o resumo da minha história ao encontrar. O maior troféu é no livro da vida, saber que o meu nome está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Ele vai me chamar. O maior troféu é saber que um dia o coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Aleluia, para sempre, santo, santo, eu irei adorar. Aleluia. Aleluia, para sempre, santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre, santo, santo, eu irei cantar. Aleluia, aleluia, para sempre, santo, santo, eu irei cantar. Oh, oh, oh. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Ele vai te chamar. O maior troféu é saber que um dia o coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Mas o maior troféu é no livro da vida, saber que o teu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, ter a certeza que Ele vai me chamar. O coral celeste eu irei cantar. Na eternidade será só começo, quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Quando o meu mestre eu abraçar. Amém. Convido a igreja a estar de pé, vamos orar pelos pedidos de oração e também pela ministração da palavra. Ana Bassi e sua filha Priscila pede oração que estão enfermas. Peço oração pela minha irmã Teresa, que vai fazer uma cirurgia. Jesus possa dar a bênção e que tudo saia bem, encaminhando a mão do médico. Essa irmã Maria pede pela sua irmã Teresa. Oração pelo presbítero Fábio lá do Manacá, presbítero irmão Sérgio Molina e presbítero Simão Zé Augusto, que está internado ali na Medical, e pela Dulce Creide, atendente ali na Medical. Irmão Walter passou pela
pela cirurgia, está na UTI, mas já saiu da UTI, está no quarto. Vamos continuar orando para o Senhor, continue abençoando. Quantos mais precisam de oração? Convido aqui o irmão Clóvis, está aí para fazer esta oração, apresentando todos os pedidos. E orar também pelo pastor irmão Valmir, que vai nesta noite ministrar-nos a palavra de Deus. E orar também pelo pastor Levi, nosso presidente, que está viajando, que o Senhor guarda e abençoe o seu filho e a sua família. Comprometa a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos orar. Amantíssimo eterno Deus, ó meu Deus, ó meu Pai, grande é o teu amor, grande é o teu poder, grande é a tua misericórdia. Eu apresento agora esses pedidos de oração, ó meu Deus, ó meu Pai, cura, liberta agora e abençoe os presbíteros, Senhor, que foi citado os nomes aqui. Toca em cada vida, é pelo teu poder, é no nome de Jesus Cristo que eu ordeno agora que toda doença, toda enfermidade, ó Senhor, tem que sair agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E abençoe nessa noite o mensageiro, ó Senhor, que vai trazer a tua palavra. Usa ele nas tuas mãos, dando graça, dando sabedoria, dando entendimento, Senhor, e fala conosco através do teu servo. E abençoe a tua igreja, abençoe os teus filhos, e dê vitória, e dê vitória. Eu te peço agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Jesus. Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Irmãos, podem tomar assento. Nós estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo de número 17. Vamos fazer a leitura aqui juntos. E enquanto os irmãos procuram, nós queremos aqui agradecer a Deus pela oportunidade a nós concedida através do vice-presidente da nossa igreja, pastor Jurandir Bernardes, e externar a Deus também o nosso agradecimento. Agradecimentos à vida do nosso pastor presidente, que está viajando, mas na pessoa do pastor Joel, nosso presidente benemérito, que aqui está, toda a igreja, todos os obreiros, que Deus possa abençoar e usar a nossa vida como instrumento de bênção, em nome de Jesus. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 17, e vamos estar lendo do verso 1 até o verso de número 3. Primeiro livro dos reis de Israel, 17, versículo do 1 ao 3. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse para Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nem orvalho e nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor logo após, dizendo: retira-te daqui, foge para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Ainda quero ler com os irmãos mais alguns versículos da palavra de Deus, que encontram-se registrados no capítulo 18 também, do primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 18, versículo do 7 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: e estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra, e diante dele disse: és tu, meu senhor Elias? E respondeu ele: sou eu. Vai e dize ao teu senhor:
eis que aí está Elias. Porém, ele disse: em que pequei, para que entregues o teu servo na mão de Acabe, e ele venha e me mate? Tão certo vive o Senhor, o teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandaste procurar, ir os homens à tua procura. E dizendo eles: aqui Elias não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam visto. Ainda mais o capítulo de número 19 para encerrar a nossa leitura. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo-lhe: façam-se-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um destes profetas. Amém? Somente aqui, meus irmãos, nós queremos tomar por base estes versículos que ora acabamos de fazer a leitura, para falar algo da parte de Deus ao coração de cada um dos irmãos. Terça-feira passada, quando aqui nós estivemos, foi ministrado aqui uma palavra sobre a língua. Eu estava prestando bastante atenção quando o pastor Heleno estava ministrando sobre a língua e falando aqui sobre algumas características da língua. Falou do tamanho, inclusive que a língua dos homens é menor ou maior, né, do que a das mulheres. E ainda alguém disse, brincando, não sei como elas falam tanto. Falou aqui das bactérias, falou aqui de tudo aquilo que envolve a língua concernente à medicina. E também falou alguma coisa concernente ao uso da mesma. E eu estava a meditar na palavra do Senhor já há alguns dias, e Deus tinha colocado no meu coração uma palavra. Eu estava preparando algo sobre aquela revelação de Deus, justamente no texto que envolve a vida do profeta Elias. Um texto conhecido, um texto, como dizem os pregadores, muito batido. Muitas pessoas já ministraram aqui, muitas pessoas já falaram nesse texto, e eu escolhi esta passagem para falar sobre o blefe do diabo. Eu estava orando a Deus e meditando, e Deus falou ao meu coração que o inimigo faz, muitas das vezes, uso da língua de algumas pessoas para blefar contra a vida do ungido de Deus. E eu estava analisando a vida do profeta Elias, e eu aprendi uma grande lição aqui, porque a Bíblia diz que Elias, como os irmãos acabou de ouvir a leitura no capítulo de número 17, entra na história de Israel fazendo ou lançando uma palavra profética. Palavra esta que, segundo ele, foi dita pela sua própria vontade. Ele diz: segundo a minha palavra, não choverá durante 3 anos e meio. E nós vamos aprender aqui que após Elias falar esta palavra, entra o Senhor na história. E aí, logo em seguida, após o verso que lemos, diz a Bíblia: e falou então o Senhor a Elias: foge. Quando Elias fala sobre a chuva e o orvalho não cair, ele diz: segundo a minha palavra. Porém, logo em seguida, Deus entra com a palavra de Deus e diz: agora foge, esconde para as bandas do Oriente, porque ninguém vai te encontrar. O que Deus esconde, irmão, ninguém acha. O que Deus esconde, ninguém acha. Então, a Bíblia vai nos relatando que Elias passa uma temporada escondido. E ainda nesta introdução, só para os irmãos entenderem aonde nós queremos chegar, a Bíblia diz que aproximadamente um pouco mais de 3 anos, Elias volta para o cenário de Israel, ou especificamente para Samaria. E quando Elias volta,
aí a Bíblia vai dizer que alguém encontra-se com Elias. E quando Obadias encontra Elias, Elias diz o seguinte: olha, vai, diga para o seu senhor que hoje mesmo eu estarei com ele. Então Obadias diz: não, de maneira nenhuma, não vou fazer isso. O senhor quer me matar? Eu não posso fazer isso, porque não teve lugar na terra que o meu senhor não mandaste te procurar. Todos os homens estiveram procurando em todos os lugares, e aonde eles chegavam, não te encontravam. E o rei ainda fazia com que aquela nação jurasse que eles não tinham te visto. Como é que agora eu vou chegar para o meu senhor e dizer que encontrei Elias? E se por acaso eu disser ao meu senhor que te encontrei, e de repente o Espírito do Senhor te arrebatar e tu sumir, e eu não souber aonde o senhor está, o rei vai me matar. E aí Elias diz: não, vai até ele e pode avisar que hoje ainda estarei com ele, e não fugirei, não desaparecerei, fique em paz. E aí, irmãos, a Bíblia diz que o profeta Elias encontra-se com o rei Acabe, e é interessante que após esse encontro, a Bíblia vai relatar o ápice, a Bíblia vai relatar o momento de maior glória na vida e no ministério do profeta Elias. A Bíblia vai falar que Elias, no Monte Carmelo, sobe lá juntamente com o rei. Os irmãos já conhecem a história, não vou me ater muito aqui. Ali há uma batalha. Os profetas de Baal tentam de alguma forma fazer com que Baal respondesse com fogo, e Baal não respondia. Depois a Bíblia diz que Elias vai, arruma o altar, faz um rego em volta, coloca água. E depois de muito os profetas de Baal e de Azera clamar, e Baal não responder, Elias clama, Deus responde com fogo. Aí a Bíblia diz que após o Senhor responder com fogo, Elias mata todos os 850 profetas, os 450 de Baal e os 400 de Azera. E aí a Bíblia diz que Elias avisa o rei que corra, porque uma grande chuva vai acontecer em Israel. A Bíblia diz que Elias desce do monte, os irmãos já conhecem a história. E quando Elias está no auge do seu ministério, quando Elias está vivendo o melhor de Deus na sua vida, Elias profetizou, a chuva não caiu. Elias escondeu, ninguém perseguiu Elias a ponto de o matar. Ninguém encontrou Elias. Elias foi escondido por Deus. Ninguém conseguia encontrar Elias. Elias aparece e se depara com o rei Acabe, trava uma batalha contra 850 profetas, um homem sozinho contra 850, e a Bíblia diz que ele vence. E após ele vencer, talvez se fosse nos dias de hoje, vamos convidar um pregador para a sede do Belém em Limeira. Quem convidamos? Elias. Vamos convidar um pregador para o congresso da igreja tal. Quem nós convidaremos? Elias. Elias estava no auge, irmão. Era o homem da época, o pregador do momento. Elias pregava, caía fogo do céu. Não tinha para ninguém. Era Elias, Elias, Elias e Elias. Talvez se fosse eu, ou algum dos obreiros, ou algum dos irmãos, iria dizer: eu estou realizado, estou vivendo o melhor do meu ministério. Quando eu oro, cai fogo do céu. Quando eu profetizo, o céu fecha e o céu abre. Oh maravilha, oh coisa tremenda. Agora é eu, agora o negócio é comigo, agora é só alegria. Só que de repente, quando Elias está no auge do seu ministério, ele recebe uma cartinha. E quando ele olha na cartinha, estava escrito: olha, amanhã, a estas horas, você vai estar como aqueles profetas que você matou. E se isso não acontecer, que os deuses me façam tal ou outro tanto, porque o seu dia chegou. Acabou, Elias, o teu ministério. Você está acabado. Irmãos, deixa eu fazer um parênteses aqui.
Os irmãos vão notar que o diabo não chuta cachorro morto. O diabo sempre está atacando a igreja. O diabo sempre está atacando os irmãos. O diabo sempre está atacando os obreiros. Porém, o diabo tem uma época que ele entende ser a melhor época, ao meu ver, para atacar o povo de Deus. Qual época é esta, pastor? É quando você está no ápice do seu ministério. Quando você está vivendo o melhor de Deus na sua vida. Quando você está pregando, profetizando, quando você está visitando, quando a sua vida financeira está indo bem, quando a sua vida matrimonial, seu casamento está indo bem, quando tudo vai bem, quando seus filhos estão bem, quando a tua casa está em ordem, quando você está vivendo o melhor de Deus, Satanás vai tentar arrumar um jeito para tentar te desestruturar, te desanimar, fazer com que você pare. O diabo nunca vem contra a vida de alguém que já está arrebentado. Não. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos passando por situações tremendas, de bênçãos. E o interessante é que a gente se deita, ora, agradece a Deus e diz: oh, aleluia, muito obrigado, Senhor. Há muitos anos eu aguardava o cumprimento dessas promessas. No outro dia a gente acorda, o telefone toca, abre a carta de correio, está lá a má notícia. O cativeiro começa a virar, o inimigo às vezes começa a atacar de forma tremenda, e a gente não sabe nem de onde vem o bombardeio. Mas eu quero te dizer uma coisa esta noite. Eu descobri uma especialidade no diabo. Há no diabo, no inimigo da nossa alma, uma especialidade. Qual é, pastor? É que ele é mestre em blefar. Eu estava analisando a palavra desta mulher contra Elias. E o que é que eu aprendi aqui? Eu aprendi que a mulher apenas mandou para Elias uma carta e disse: eu vou acabar com você. Eu vou destruir você. Amanhã você vai estar morto como aqueles profetas. Não era para Elias ter fugido. Não era, pastor? Não era. Ela apenas falou, meu irmão. Blá, blá, blá do diabo. Blefe do diabo. Se Deus escondeu Elias 3 anos e meio, quem é Satanás para achar em 24 horas? Se Deus escondeu a tua vida nas mãos deles até hoje, quem é o diabo para te destruir em apenas 24 horas? Esta mensagem é um blefe de Satanás. Esta mensagem é uma mensagem que na verdade não tem fundamento. Nós vamos, irmãos, ainda após essa introdução, aprender algo tremendo de Deus. Eu fiquei imaginando o que é que passou na cabeça do profeta Elias. Um homem, irmãos, um obreiro cheio de qualidades, um homem tremendo. A mulher nem chegou a ficar cara a cara com ele, só mandou um recado. Foi suficiente para ele pegar a mochila, enterrar o ministério, largar tudo e sair em direção ao deserto, onde ele iria encontrar um pé de zimbro para passar a noite. Agora eu estava, irmãos, analisando algo sobre esta palavra, o blefe. Por que que eu comentei da língua que o pastor ministrou aqui? Porque a língua é uma arma que o diabo usa demais, pastor Heleno. E às vezes ele usa a língua de alguém para proferir algo que vai matar a tua vida, matar o teu ministério, vai te desanimar na caminhada. Mas Deus hoje vai tratar de reverter o quadro da mensagem que o inimigo mandou em direção à tua vida. Aleluia. Meus irmãos, vamos aqui pregar a palavra de Deus. Olha o que eu descobri sobre o blefe. O que é o blefe segundo o dicionário? Segundo o que diz o dicionário, é o ato ou o efeito de enganar, fazer-se crer em algo que não existe, trapaça, manha, enganação, ato de persuadir alguém. Então, muitas das vezes, o que é que Satanás faz? Alguém
os antigos têm um ditado que diz assim: cão que ladra não morde. Só que esse ditado é mentira. É um ditado inverídico. Por que cão que ladra não morde? Porque se ele estiver latindo, não dá tempo de morder, porque você vai correr. Agora, quem aqui quer arriscar um cão latindo e você ficar lá dentro do quintal com ele? Esse ditado, irmão, muitas das vezes não é verídico. Eu estava lendo sobre esse ditado aqui, e cão que late morde sim. Jezabel era um cão que latia e mordia. Ela já mordia tanto que ela já tinha matado vários profetas. E quando ela diz: Eli, eu vou te matar, né, ela estava dizendo de coração mesmo: eu vou te matar. Só que na verdade era um blefe, porque Elias não encarou Jezabel. Não deu tempo de ficar cara a cara com ela. Elias assustou apenas com a palavra de Jezabel. Jezabel mandou a carta e Elias resolveu correr antes de ver o que Deus tinha para fazer em seu favor. E olha que interessante, eu estava analisando, e rapidinho, para passar para os irmãos entender onde nós queremos chegar, existe um jogo chamado de o jogo do pôquer, e é um dos jogos onde mais se usa o tal do blefe. E numa abordagem mais direta, no pôquer, irmão, você tem uma mão ruim, mas aposta mesmo assim, fingindo ter uma mão forte. Se o seu oponente acreditar em você, você leva o pote. É mais ou menos assim. Eu nunca joguei isso, mas é mais ou menos assim. Eu estava lendo, você pega uma mão ruim, e aí você finge ter uma mão boa, de cartas. Olha no olho do seu oponente, e se ele acreditar que realmente você não está mentindo, que você está, na verdade, falando a verdade, ele vai recuar, e você vai levar o pote. Mais ou menos assim. Satanás encara você, Satanás encara a mim, Satanás olha para cada um de nós e finge ser maior do que o nosso Deus. Se nós acreditarmos e fugirmos, ele vence. Mas se nós encararmos e dizermos: o nosso Deus é maior do que você, maior é o que está conosco do que aquele que vem contra nós, então o diabo vai bater em retirada. Eu, irmão, estou convicto de que o meu Deus é maior. Eu estou convicto de que o teu Deus é maior. Você não pode entrar aqui e sair sem esta convicção. Se o inimigo te encarar e dizer: eu estou numa mão boa, você diz: eu estou numa melhor, porque o meu Deus é maior. O meu Deus nunca perdeu uma batalha. O meu Deus nunca perdeu uma peleja. Não recue, meu irmão. Não recue, não volte. Não desista, não desanime. Eu já passei por situações que o inimigo olhou e falou assim: eu estou com a mão que agora eu te arrebento. Nessa você não tem saída. E eu dobrei o joelho, o Senhor falou: maior é o que está contigo. Encara ele, olha no olho dele. Porque o jogador de pôquer é assim: se você encarar ele, irmão, esqueci o nome, Neto, e firmar o olho nele e ele cismar que você está com trunfo, ele bate em retirada. Assim é o inimigo. Se você encarar o inimigo de frente e dizer para ele: o Deus que me chamou vai me levar até o fim. O Deus que me deu o ministério é o que vai fazer meu ministério prosperar. O Deus que me levantou é o que vai fazer com que eu permaneça de pé. Se você encará-lo, olhar firme no olho dele, ele vai ver que o teu Deus é grande e vai ser obrigado a recuar. Mas se você tremer nas bases e ele perceber que você não tem fé suficiente para ir até o final, aí ele vai jogar as cartas na mesa e vai te arrebentar. Mas esta noite Deus está dizendo: fique em paz. Fique em paz. Eu escondi Elias 3 anos e meio e ninguém encontrou. Elias não precisava ter esse desespero diante de um blefe daquela mulher. Mas, irmãos, olha bem como que funcionam as coisas. A Bíblia diz que Elias sai. E a Bíblia diz que Elias passa a noite lá no pé de zimbro. E o resultado dessa fuga de Elias é uma caverna. Quando Elias está na caverna, Deus vai nos ensinar algo tremendo, porque o diabo sabe que o seu Deus é maior.
Mas ele tenta, e se você desistir, ele não abre mão de acabar com a tua vida. O inimigo sabe, ele tem conhecimento do tamanho do Deus da igreja. Só que ele não desiste. Ele está todo dia investindo contra a igreja, todo dia investindo contra a nossa vida, todo dia investindo contra o nosso ministério. Ele não para, irmãos. Ele já está consciente de que não vai ter uma oportunidade de ganhar do nosso Deus, mas vai insistir contra a tua vida. E o que ele quer é fazer com que você entre num processo, segundo alguns pregadores gostam de dizer, de depressão, fuja do seu inimigo e acabe dentro de uma caverna. Só que eu estava lendo uma história, e eu quero relatar para os irmãos essa história que eu estava lendo ainda essa tarde, sobre algumas pessoas que eles se acham muito espertos. E tinha esse escritor disse que tinha uma aldeia, e nessa aldeia tinha um cidadão lá que eles consideravam um bobão. Ele era o bobão da turma. Então toda tarde eles chamavam aquele cidadão dentro de um estabelecimento comercial, e ali eles tiravam muito sarro daquele cidadão. Ofereciam para ele uma nota, na época, de R$200 e uma outra de R$400. E a nota de valor maior valia menos naquela época. E aí ele escolhia sempre a nota que valia menos. E aí quando eles balançavam a nota que ele escolhia uma, eles diziam, mas é bobão, não conhece dinheiro. E era sempre aquele sarro. Um belo dia, um desses tiradores de sarro, um desses que gostavam de blefar, chamou esse cidadão e disse para ele o seguinte: rapaz, você não se conscientiza, você não abriu ainda a tua mente, você não percebeu que eles estão tirando sarro de você? Todo dia a mesma coisa, todo dia você vai lá, eles mostram o dinheiro, você escolhe o dinheiro que vale menos, e sai com o dinheiro que vale menos, e depois eles ficam tirando chacota de você. E aí aquele cidadão disse assim: faz muito tempo que eu sei disso. Verdade, verdade. E por que você nunca falou nada? Porque se eu falar, aqueles tontos vão parar de me dar todo dia R$200. Eu não posso contar para eles, vai acabar a brincadeira, vai acabar a graça, e eles vão parar de me dar dinheiro. E quando eu estava lendo essa história aqui, eu achei uma coisa interessante, irmãos, porque o escritor dessa história, no final, relata que nós poderíamos aprender algumas lições ali daquela história. E uma das lições que a gente aprende com essa pequena ilustração, e eu queria passar para os irmãos, é essa. Pode-se tirar várias conclusões dessa pequena história. A primeira, quem parece idiota, nem sempre é. Muitas das vezes, irmãos, tem pessoas que querem ganhar no grito. Tem pessoa que quer ganhar na garganta. E o diabo é uma dessas. Ele quer ganhar de você na garganta. Vai usar alguém para te ameaçar. Vai usar alguém para te caluniar. Vai usar alguém para tentar parar a tua vida. Vai usar alguém para tentar brecar os teus sonhos. Mas nós ainda vamos aprender uma outra lição aqui. Qual é, pastor? Olha que lição tremenda. A segunda lição: quais eram os verdadeiros babacas da história? Quem eram os bobos da história? Aquele que todo dia era chacoteado, mas levava o dinheiro deles, e por muito tempo levou o dinheiro. Irmão, abra o olho. Tem gente pensando que você é bobo demais. Tem gente pensando que você é atrasado demais. Tem gente pensando que você não tem entendimento, não tem inteligência. Às vezes as pessoas nos julgam como o pior dos piores. E às vezes, irmãos, nós temos direção de Deus para passar por bobo mesmo. Porque Deus sempre tem o melhor para nós. Deus sempre dá inteligência aos teus servos. E a terceira lição é que se você for ganancioso, você acaba estragando a sua fonte de renda. Nós temos que tomar cuidado. Não podemos querer, irmãos, ganhar todas. Se muitas das vezes as pessoas olham para nós e vão pensar: está esperto demais, está querendo tudo, está querendo abraçar tudo. E aí acaba se fechando algumas portas.
Este homem foi inteligente, passou muito tempo como bobo. Mas quem realmente eram os bobos da história? Agora escuta essa. Mas a conclusão mais interessante, irmãos, que eu marquei aqui, de toda essa pequena história, é que nós, muitas das vezes, né, as pessoas, na verdade, vão entender, podemos não estar tão bem, mesmo quando os outros não têm uma boa opinião a nosso respeito. Mas Deus sabe de tudo. Às vezes alguém olha para você nessa terça-feira, olha para mim, e pode até achar, irmãos, que eu e você, coitado de nós, estamos acabados. Mas eu quero te dizer nessa noite, o diabo é especialista em blefar. E mais uma vez ele está blefando. Você não está acabado. Deus não acabou ainda a história com a tua vida. Deus não acabou a história com o nosso ministério. Elias entrou na caverna e quando Elias estava vivendo talvez uma fase difícil, tinha chegado na sua cidade como o bambambam, o homem, o profeta de Deus, o homem do fogo, o homem que pregava demais. E poucos dias depois estava escondido dentro de uma caverna escura. Só que de repente, na porta da caverna aparece alguém. E esse alguém diz: Elias. Aí Elias diz: Senhor. E o Senhor diz: o que fazes aí, Elias? E a minha mente, irmãos, me leva a pensar, quem sabe Deus não diz: sai para fora, Elias, o diabo está blefando, não chegou o tempo ainda de acabar a tua vida. Sai dessa caverna, Elias, não enterra teu ministério aí nessa caverna, não acaba com a tua chamada aí nessa caverna, não acaba com a tua vida aí nesse buraco. Sai para fora, Elias. E a palavra de Deus diz que Deus diz: Elias, sai, porque tu não está acabado, tu ainda tem unção para 3. Você não entendeu, meu irmão? Quando Elias estava na caverna, talvez pensando sei lá o que, talvez pensando, como diz a sua própria palavra: só sobrou eu, Senhor. Eu fui muito zeloso com a tua palavra, eu queria pregar somente a verdade, eu fui zeloso da tua obra, e olha o que sobrou para mim. E Deus diz: Elias, ela está blefando. Se eu te escondi 3 anos e meio, eu não sou Deus para livrá-lo da mão daquela mulher. Volta pelo teu caminho, porque o caminho que Elias fez para chegar na caverna não foi o de Deus. Quando Deus falou com Elias, Deus disse: vai para a beira do Querite, porque lá eu vou te alimentar. Mas quando Elias foi para a caverna, ele foi por conta própria. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, escuta essa quentinha do céu para a tua vida. Presta atenção no que Deus está falando agora. Quando acabou o recurso no ribeiro, o Senhor falou: Elias, tem outro caminho para você. Vai para Sarepta, porque lá tem uma viúva e ela vai cuidar de ti, Elias. Mas quando Deus encontra Elias na caverna, Deus diz: é hora de voltar, Elias. Oremanda candurá. Eu vou falar na direção de Deus, meu irmão. O inimigo blefou contra a tua vida. O inimigo blefou contra a tua vida. O inimigo blefou contra o teu ministério. Ele estava blefando. Deus está dizendo: você não acabou. Ainda tem unção para 3 na tua vida. Satanás pensou que Elias estava acabado. Mas o Senhor falou: Elias, foi apenas um blefe daquela mulher. Pode voltar, porque tu tem ainda unção para 3. Irmãos, olha o que diz a Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 20, e no versículo 2 a 4, não precisa ler. Eu quero só que você analise aqui o que é que a Bíblia vai nos ensinar sobre a língua que blefa contra a vida do escolhido de Deus. Primeiro de Reis 20, do 2 a 4. Olha que interessante. O rei Ben-Hadad vai mandar uma carta como fez Jezabel. Para quem a carta? Para o rei de Israel. Quando ele lê a carta, o rei Ben-Hadad estava dizendo:
o teu ouro é meu, a tua prata é minha, os teus filhos são meus, tuas mulheres são minhas, e por aí vai. E o rei de Israel pega a carta e diz o seguinte: está tudo bem, Ben-Hadad, meu ouro é teu, minha prata é tua, tudo que eu tenho é teu, até eu sou teu. Está lá na Bíblia, até eu sou teu. Quando eu li isso aqui, meus irmãos, eu tremi na base. Ele olha a carta e diz assim: não somente o meu ouro, a minha prata, tudo que eu tenho é teu, e até eu também sou teu. Só que diz a minha Bíblia que ele foi conversar com os anciões de Israel. É por isso, irmão, que muitas das vezes nós temos que tomar cuidado. É muito cuidado. Os anciãos muitas das vezes sabem o que estão falando, meu irmão. Se não fosse os anciões de Israel, Ben-Hadad ia levar a batalha no grito, no blefe, porque ele estava blefando. Ele dizia que ia ganhar de Israel, porque o número dos seus soldados eram muitos. Só que o general de guerra estava do lado de Israel, como ele está do lado da tua vida, como ele está do lado do nosso ministério. O general de guerra está conosco, a batalha é nossa, não está perdida. Diz a Bíblia que ele consulta os anciões de Israel, e os anciões de Israel dizem: diga para Ben-Hadad que não é assim não. Nananina não, nossa prata, não é assim não. Manda dizer a ele que não se gabe quem se cinge, e nem aquele que se descinge. Os anciões disseram: nós estamos sabendo das coisas. Talvez o rei de Israel, o rei Acabe, não tinha tanta experiência, mas os anciões tinham. Eles disseram: nós já estamos acostumados com blefe. Não é de hoje que nós estamos na guerra. Temos visto muitos reis bater papo e o general de guerra descer, e nós temos vitória. Aleluia. Escuta essa, meu irmão, e guarda bem quentinha do céu para a tua vida. Você esta noite pode ter recebido qualquer tipo de ameaça do inimigo. Há mais ou menos uns 25, 30 dias atrás, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu estava pregando numa cidade do Tocantins. E aí, terminei de pregar, os irmãos, vamos fazer uma visita. E fui fazer uma visita na casa de uma família, e era espírita. Só que ninguém me falou nada. E quando eu cheguei lá, a pessoa que me levou era crente de uma igreja tradicional, abençoadíssima, porém tradicional. E eu cheguei com esse senhor, um senhor amável, uma bênção, o senhor Vicente, trabalhava no Instituto Médico Legal ali, de Paraíso, Tocantins. E ele me levou lá. Quando nós chegamos lá, para resumir, oramos, passei quase uma hora lá falando de Bíblia e tal, e lendo a Bíblia e coisa e tal. Daqui a pouco eu disse: vamos orar, porque eu tinha que sair dali, e os irmãos iam me levar no aeroporto, era mais ou menos uma hora de viagem. E eu não gosto de andar de avião de jeito nenhum, ando na marra. Aí eu estava preocupado, já tinha orado, Senhor, e o avião ia descer em Brasília, depois subir de novo. E aí eu falei: descer uma vez já é ruim, descer duas é pior. E eu estava com aquilo na mente. Aí eu fui lá fazer a visita, pensando no avião, no aeroporto. E aí quando eu terminei, que eu fui orar, Satanás me pega o rapaz da cadeira de roda. Um homem do corpo assim, pastor Joel, do meu para mais. Mas um tronco de um homem, ia para baixo um magrinho, que estava do meu lado. Quando eu fui orar, que eu pus a mão nele, Satanás pegou aquele homem e ele fez e grudou aqui na minha mão, parecia um alicate, irmão. E aí o parente, o tio dele começou a tremer, porque era de uma igreja tradicional. E aí eu orei, e o demônio não saía. Eu passei uns 20 minutos ali, uma legião, o demônio começou a querer conversar. Resumindo, eu disse: calha a boca, não fale nada. Mas, irmãos, quando o diabo abriu a boca, que eu fui falar calha a boca, ele com a mão segurada em mim, ele levantou a outra na cadeira de roda. A cena foi tremenda. E quando ele levantou a outra mão, ele apontou para mim e disse: você está pensando que eu não te conheço? E todos na casa ficaram espantados. Quando ele disse assim, eu olhei no olho daquele rapaz, que já era o diabo, e disse: eu também te conheço. Ele diz: então você sabe que eu sei dos teus pecados. Para todo mundo da casa escutar.
Por que que o diabo faz isso? Se você treme ali, você está perdido. E eu, irmãos, assim com ele pego no meu braço, eu disse: realmente, Satanás, dos meus pecados você sabe. Então saiba também que Jesus já me perdoou de todos. Cale a boca e sai. Alamande candurá. O Espírito falou ao meu ouvido: está blefando, expulsa ele. E quando ele soltou aquele rapaz, o rapaz relatou toda a história dele, desde o primeiro dia. Aí eu fui descobrir que o pai era espírita e a mãe não era, mas os demônios do pai desciam na casa dele. E ele começou a contar toda a história, chorou, foi mais de 1 hora ali. Quando eu fiz o apelo, ele não aceitou Jesus, falando do blefe. E aí, irmãos, eu disse: irmãos, agora eu tenho que ir embora, porque tem um horário para os irmãos me levar no aeroporto, eu tenho que ir embora. Aí oramos. O irmão não quer aceitar Jesus, fica para outra oportunidade. Quando eu oro para sair, o diabo pega aquele moço que não aceitou Jesus de novo. Quando o diabo pegou ele, ele virou para mim e disse: quando tu sair desta casa, hoje eu te mato. Aí eu falei: o avião vai cair. Na hora, irmão, eu pensei: o avião vai cair, como é que ele vai me matar? Para os irmãos ver que o blefe coloca muitas das vezes o crente na caverna mesmo, no buraco mesmo, se você não tiver convicção do Deus que tu serve. E quando eu pensei nisso aí, o Espírito já tomou a minha boca, e eu disse: cale a boca, mentiroso, porque eu tenho promessa de Deus, e não cumpriu a metade. Sai! O rapaz começou a estribuchar, espumar a boca, o demônio saiu, eu orei e vim embora para casa. Mas isso ficou gravado, irmão, na minha mente. Aí quando eu cheguei em casa, eu fui ler esse texto, e o Espírito falou comigo: meu filho, não é só você. Pode ter companheiros teus na igreja sim, pode ter crentes na igreja sim, porque o diabo é mentiroso, o diabo gosta de ganhar no grito. E quando eu li a história de Elias, eu disse: Senhor, como pode um homem cheio de Deus, um homem cheio do poder de Deus, ouvir uma mulher dizer: amanhã eu te mato, fugir e entrar dentro de uma caverna? É porque eu e você somos seres humanos. É porque nós somos sim pessoas que sofremos, choramos, sentimos dor, tristeza, angústia. Mas uma coisa eu quero te dizer esta noite: o diabo está blefando. Deus vai abençoar a tua vida. Os teus filhos é do Senhor, o diabo está blefando, não é dele. A tua casa é do Senhor, o diabo está blefando, não é dele. Teu casamento é do Senhor, o diabo blefou de novo, não vai destruir a tua vida. Teu ministério é de Deus, a tua chamada é de Deus. A igreja que você dirige, Deus está lá. O diabo está blefando, a igreja não vai acabar. O inimigo não vai lutar para derrubar a igreja que você pastoreia, porque é um blefe dele. Ele nunca ganhou uma da igreja. Ei, calamassúria. Se coloca de pé, irmãos, a hora já foi. Rai canda lamassúria. Eriamande xericai. Uiramacai touremanda lama. Ei, calamassúria. Guarda bem esta palavra. Leva ela para a tua casa. O inimigo está blefando. Você tem coragem de dizer isso para o teu irmão? Diga se você tiver. Cutuca aí um obreiro, teu amigo, a tua irmã, colega de banco, e diga: o inimigo está blefando. O inimigo está blefando. O Senhor falou: Elias, sai de dentro da caverna. E olha o que é que aconteceu. Ô Elias, você tem unção para 3. Olha o que Deus disse para Elias: volta pelo teu caminho, unge Azael, rei sobre a Síria. Unge Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unge Eliseu de Safate, de Abel Meolá, no teu lugar como profeta. Para quem queria morrer? Para quem estava pedindo: Senhor, eu quero morrer, eu sou como meus pais, eu não sou melhor que ninguém. Daqui a pouco Deus estava dizendo: você tem unção para 3, meu filho. Sai da caverna. Recalamassura. Sai, irmão. Sai. Sai do marasmo. Pastor, aquela irmã pode louvar a Deus? Aquela irmã que louvou aqui, para nós fazer uma oração, dá tempo? Cadê aquela irmã abençoada? Está lá? Então nós vamos orar com a permissão do pastor. Se der tempo, ela vai descer louvando. Se não der, eu quero convidar você que está aí para chegar aqui à frente. Quando Elias estava na caverna, irmãos, aconteceu 3 eventos. A Bíblia diz que passou um vento. Não vai dar tempo de falar sobre isso, mas o vento fala da destruição exterior. Quando o vento arrebenta,
arrebenta só o que dá para ver. Mas a Bíblia também fala que depois do vento veio o terremoto. O terremoto, são 3 fases na vida do obreiro que entra na caverna. O terremoto fala das bases, da estrutura. O terremoto já, quando treme, lá embaixo abala tudo. Como fazer para sobreviver? A defesa civil vem, analisa, pastor Helena, e diz assim: está liberado, pode voltar para dentro da casa. Ou pode sair que não dá para morar mais. O vento quando passa, irmãos, vai arrebentando o que tem para fora. É assim, a palmeira enverga para lá, enverga para cá, parece que vai tombar. O vento sopra e quando vai embora o vento, a palmeira desceu 1 palmo ou mais para baixo da terra. Mas só que também, quando Elias estava na caverna, aconteceu que passou um fogo e Deus não estava no fogo. Se desse tempo, irmão, eu ia falar sobre uns ministérios de fogo que tem por aí, que Deus não está no fogo, viu? Mas eu quero orar pela tua vida. O vento passou, arrebentou o que estava por fora. Depois veio o terremoto, abalou as estruturas. Aí veio o fogo. E o fogo fala de destruição em massa, de destruição total. Mas na Bíblia o fogo fala de provação. E Deus diz que o crente é provado como o ouro no fogo. Eu quero fazer uma oração pela tua vida agora. E dizer, se o vento soprou e destruiu o exterior, se o terremoto balançou e mexeu nas estruturas, o fogo destrói para Deus fazer tudo novo na tua vida e dizer, tu não está acabado. Sai da caverna que você tem unção para 3. Vem, eu quero orar pela tua vida. O diabo blefou contra o teu casamento, vem reconstituir ele hoje. O diabo blefou contra a tua vida financeira, chega de prova hoje. Tudo que o inimigo intentou contra a tua vida, vai cair por terra hoje. A porta que Deus abre, pode louvar, irmã, ninguém fecha. Aleluia, Deus. O inimigo blefou, mas Jesus não blefa. Se ele diz que dá vitória, porque dá vitória. Se ele diz que vamos aprender com Elias, é porque vamos aprender com Elias. Aleluia. Vem dar tempo, meu irmão. Tua esperança já está no chão. Os inimigos já riram de ti. Ah lá, não é combinado não. Vem, sai do teu lugar. Nós queremos orar pela tua vida. Pode orar, pastor. Se tiver algum obreiro que quiser, desça aqui e ore também. Você já fez tudo para se levantar. Venha, venha, Deus tem uma palavra diferente para a tua vida. Mas tudo deu errado e aí você está em meio a este vale na escuridão. Aleluia. Só Deus conhece a dor desse teu coração. Você não tem palavras, mas tem para orar. Aleluia. Mas hoje Senhor, está aqui o Wilson, Senhor, entregando a vida para ti esta noite. Repreende toda a depressão, toda seta, todo mal que o inimigo lançou contra a vida deste corpo. Eu repreendo agora, em nome de Jesus. Escreve o nome dele no livro da vida. Fortalece. Guarda, Pai. A vitória já é sua, pode acreditar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas o Senhor tem te guardado na palma da mão. E quem falou que você jamais venceria, vai saber que o mais Deus é maioria. Você mais Deus é maioria. Você já fez de tudo pra se levantar. Jesus é a tua igreja. Jesus, o inimigo não pode ter vitória contra a tua igreja. Ei, que alabai. Chega de blefar contra a vida da igreja. Deus conhece a dor deste teu coração. Chega. Você não tem palavras, mas tem. Chega de blefar contra a vida da igreja. A palavra é de vitória. Mas hoje Deus vai dar um basta neste vento. Este mar vai se acalmar. Ele contempla a sua dor, seu sofrimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E cantar. Em nome de Jesus. Deus vai repreender. Ei, calaba. As barreiras hoje vão se romper. É mentira do diabo, minha filha. Pode acreditar. Deus já decretou na glória. Tá Comece a louvar. Você Jesus falou está que aqui. estava só em meio à multidão. Jesus está aqui. Aleluia. Mão, e
E quem falou que você jamais venceria? Toma posse, toma posse. Deus é maioria. Acredita, creia. Você, mas Deus é maioria. Eu posso ver o inimigo correndo. Pela fé já vejo anjos descendo. É hoje o dia pra te comemorar. Deus tem uma chamada. Toma posse do teu milagre. Ele está fazendo um reboliço sobre a tua vida, na tua casa, na tua família. Vai ter que se assentar. Deus diz a hoje Deus vai mudar. Esse vento Deus vai repreender. As barreiras hoje vão se romper. A vitória já é sua, pode acreditar. Deus já decretou a glória, comece a louvar. Você falou que estava só em meio à multidão, mas o Senhor tem te guardado na palma da mão. E quem falou que você jamais venceria, vai saber que o mais cada Deus obreiro, é cada irmã, cada irmão vai sair daqui fortalecido pela palavra, Senhor, que tu enviaste sobre a vida deles. É maioria. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Maioria. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Alguém pegue ali o nome do Wilson depois, irmãos, que está entregando a sua vida para Jesus. Deus te abençoe, Wilson. Tem culto aqui quinta-feira. Volte, viu quem trouxe ele? Venha com ele. Venha adorar a Deus, você, a sua família. O Senhor tem uma bênção especial para a tua vida. Nós vamos estar ali, irmãos. Nós temos uns DVDs ali, aquele que o pastor Enilson vendeu da biblioteca digital, quem não adquiriu, nós temos ali com mais de 6.500 livros, DVDs de mensagem, vários ali, passe ali e abençoe a nossa vida. Deus abençoe, pastor Jurandir. Quinta-feira, grande noite da vitória aqui, com a presença da congregação do Boa Esperança e os irmãos da Vila Queiroz. Sábado, a nossa reunião de obreiros. Domingo pela manhã, a escola bíblica dominical. Domingo às 18 horas, batismo, setores 3 e 4. Ou seja, setor 3, congregações de Amparo, Belinha 1 e 2, Caieiras, Morro Branco, Pérola, Santa Adélia, Santo André, Vanessa e Senador Vergueiro. Setor 4, Aeroporto, Balsa, Graminha, Independência, Lago, Lagoa Nova, Manacá, Nobreville, Nova Europa, Roseira, São Lourenço, Santa Amália e lá o bairro do Tatu. Nosso irmão Adalberto, lá da congregação do Independência, pediu para avisarmos aqui que está à procura de uma edícula, uma casa de fundo, de uma edícula para alugar. Se alguém tiver, tem aqui o número do telefone, só apanhar conosco aqui e ligar lá para o irmão se você tem esta casinha para alugar. Amém? Ficamos de pé, agradecemos a presença de todos, tenham uma semana abençoada, pastor Joel nos abençoando, e nós no firme propósito, que Deus é maior. Com Jesus nós somos mais do que vencedores. Jesus é a minha, a sua e é a nossa vitória. Creia e leva a bênção em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.